Olá, crianças! Hoje é sexta-feira, 23 de julho de 2021. Nesta sexta-feira, nós teremos aula de língua portuguesa e matemática. Iniciaremos a nossa aula de português com a leitura da tirinha, que vocês estão vendo aí, do Garfield. Então, eu vou ler com vocês. Você comeu as flores que eu comprei para minha mina. E agora, o que eu faço? Pede para ela cheirar o meu bafo. Gostaram? Olha que Garfield danadinho, não é mesmo? Bom, pessoal, a professora colocou essa tirinha, para a gente fazer a leitura. E eu usei aqui alguns pronomes possessivos. Então, nós vimos na outra aula os pronomes pessoais e agora nós vamos estudar um pouquinho dos pronomes possessivos. O próprio nome já indica que possessivo vem de posse, de posse, tomar posse de alguma coisa, tá? Então, nós vamos fazer o estudo do texto da tirinha que nós lemos, do Garfield, e depois a professora vai estar colocando aqui também uma tabela para vocês entenderem melhor os pronomes possessivos, tá bom? Então, vamos lá. No estudo do texto, após a gente ler, a tirinha, a finalidade do texto, essa tirinha, ela tem como finalidade informar, instruir, entreter ou anunciar. O que vocês acham? Essa tirinha está informando alguma coisa? Está dando instrução? É para entreter, para divertir? Ou está anunciando alguma coisa? Então, quem colocou aí, quem pensou, entreter, a letra C, acertou. A resposta da 1 é entreter, tá bom? Então, nós vamos agora para a questão 2. Localize no primeiro balão os pronomes pessoais e escreva a quem eles se referem. Então, vocês vão olhar aqui, vocês vão ler novamente a tirinha e vão escrever aqui no 2 os pronomes pessoais que aparecem aí no texto. Número 3. Na fala, e agora, o que eu faço? O pronome destacado é determinado como A. Possessivo. B. Demonstrativo. C. Interrogativo. Ou D. Pessoal. O pronome eu, ele é possessivo, demonstrativo, interrogativo ou pessoal. Na questão 4, a quem se refere o pronome ela no último balão? Então, vocês vão pôr aí a quem está se referindo aí o pronome ela. O pronome ela está substituindo quem? Ou o quê? Número 5. No trecho, para minha mina. O pronome destacado é classificado como possessivo, demonstrativo, interrogativo ou pessoal. Então, pessoal, minha, a palavra destacada. Qual desses 4 aí é o correto? Possessivo, demonstrativo, interrogativo ou pessoal. Tá bom? Bom, e agora nós vamos aí para o quadro, o estudo da língua. Vocês deverão copiar no caderno, esse quadro, os pronomes possessivos. Nós temos aí o masculino e o feminino.
Masculino no singular, meu, teu, seu. É um possuidor. Vários possuidores. Nosso, vosso, seu. No plural, meus, teus, seus. Nossos, vossos, seus. E os pronomes possessivos no feminino, no singular, minha, tua, sua. Nossa, vossa, sua. No plural, minhas, tuas, suas, nossas, vossas e suas. Então, observando aí o quadro dos pronomes pessoais, nós vamos para o livro didático, tá? E aí nós vamos lá na página 109 do livro didático de português. Então, eu estou subindo a telinha, tá aqui, né? A página que a professora colocou aí para gente ler junto, pensar um pouquinho e responder as questões, tá bom? Então, vamos lá. Pronome possessivo. Então, pronome possessivo é o que indica posse, tá bom? Ele pode se referir a posse. Então, observe a palavra destacada no trecho. O leite, alimento indispensável dos filhotes, é produzido por suas mães. Que ideia esta palavra expressa? Então, qual é a ideia que ela expressa? Pessoa que fala, propriedade ou lugar. Então, neste caso aqui, como o pronome possessivo indica posse, é propriedade. Então, é propriedade de suas mães, é produzido por suas mães. Tá? Número 2. Quais palavras do trecho a seguir expressam ideia de posse? Vamos ler então o trecho. Esse felino é respeitado por todos os animais, mas alguns não têm medo dele. Como tamanduá, com suas fortes e longas unhas, e o touro com seus chifres. Quais são os pronomes que aparecem? Quais palavras, no trecho a seguir expressam essa ideia de posse? Suas e seus, com suas fortes e longas unhas. E o touro com seus chifres. Então é deles, é de posse deles, tá bom? Então olha lá o lembretinho que a professora colocou. O pronome pode referir-se a determinado ser, indicando relação de posse. Nesse caso é chamado de pronome possessivo. Então vamos lá, olha, conheça os pronomes possessivos. São os mesmos que estão no quadro lá em cima, tá bom? Então a professora não vai ler novamente, tá? Vamos então para a página 110. Atividades. Leia este trecho de um texto expositivo publicado em uma revista sobre história. Entenda como os cavalos ajudaram na construção da história. Então vamos lá. O cavalo existe há 55 milhões de anos. O gênero mais antigo de que se tem notícia é o Éstipos, que tinha a altura de um pônei e dedos de patas. Há cerca de 3 milhões de anos surgiu a espécie Equus, ancestral do cavalo atual, dotado de cascos. Ela se espalhou por vários continentes. Uma das mais importantes características do cavalo e que permitiu o sucesso de seu relacionamento com o homem é que ele precisa de um líder. Sua capacidade é mesmo vontade
de transferir lealdade. Determinou o reconhecimento do humano no lugar do outro equino como guia. E lá se foram juntos, homem e cavalo, rumo ao desenvolvimento das sociedades. Então, este é o texto e nós vamos agora responder, as questões A, B e C. Que característica do cavalo faz com que ele tenha um bom relacionamento com o homem? Qual é a característica? A necessidade que ele tem de ser liderado por alguém, não é mesmo? Olha lá no texto, fala sobre isso. E a B? Observe as palavras destacadas. A que termos elas se referem? Então, vocês vão procurar lá, e vão marcar aí para a professora qual é o termo. Ao que elas estão se referindo nessas palavras que estão destacadas? Elas estão se referindo a quem? Ao quê? Letra C. No trecho, seu relacionamento com o homem a quem o pronome seu se refere? Então, vocês vão procurar aí também e vão responder, no trecho, seu relacionamento com o homem. A quem o pronome seu se refere? Ao cavalo, Então, a gente percebe seu relacionamento com o homem. O texto está contando a história, do cavalo, durante todo o período aí da história, da construção da história. Então, a C é o cavalo. Vou subir aqui mais um pouquinho. Letra D. Que sentido esse pronome tem no texto? Então, prestem atenção. Qual o sentido que esse pronome tem no texto? Pronome possessivo, sentido de posse. Letra E. Em homens e cavalos foram juntos. Que pronome poderia substituir os termos destacados? Homens e cavalos. Aqui, no caso, eu poderia usar o pronome eles. Eles foram juntos. Tá ok? Bom, leia o texto expositivo que explica a origem da bola. Então, vamos lá. Bola. A bola é um dos brinquedos mais antigos que existem. Há 6.500 anos já eram feitas bolas de fibras de bambu no Japão e de pelos de animais na China. Romanos e gregos usavam bexiga de boi para confeccionar suas bolas. No Brasil, a bola mais popular é sem dúvida a de futebol, que chegou por aqui em 1894, trazida pelo inglês Charles Miller. E você sabia que a bola de futebol branca foi inventada por um brasileiro? Joaquim Simão teve essa ideia em 1935, para que os jogadores pudessem enxergar a pelota à noite. Então, olha que legal, Aqui está contando um pouquinho da história da bola, de como surgiu, Como que surgiu, como eram as primeiras bolas, Bolas que a gente brinca hoje de futebol, de vôlei, tem várias brincadeiras, Então vamos lá. Letra A. Que sentido a expressão tem no texto? Marque X. De admiração, de nojo ou de tristeza? No texto, quando fala que as bolas eram feitas de bexigas de animais, esse o que ele demonstra aqui? Admiração, nojo ou tristeza? Substitua os termos destacados no texto por pronomes pessoais. Então, vamos lá. A bola eu posso substituir por ela. Romanos e gregos eu posso substituir pelo pronome pessoal
eles. Joaquim Simão, eu posso substituir pelo pronome pessoal ele. Bom, vamos dar sequência então e vamos para a página 112. Qual dos pronomes a seguir pode substituir a expressão invenção dos brasileiros, indicando a ideia de posse na primeira pessoa do plural? Então, olha, invenção dos brasileiros. Então, eu posso pôr aqui, invenção nossa. Então, quem fez o X aí no nossa, acertou. Letra D. No texto, a quem o pronome pessoal, você, se refere? Lá no nosso texto que a gente acabou, você se refere ao leitor, tá bom, gente? Ao leitor. Letra E. Nele, a quem o pronome possessivo, suas, se refere? Suas. Voltem lá no texto, vão dar uma lidinha e vocês vão perceber que está se referindo aos romanos e os gregos, ok? Então, nós vamos agora para a questão 3. Leia a tirinha de Calvin, um menino muito inteligente. Eu vou aumentar um pouquinho. Calvin, sua mãe e eu vimos seu boletim e achamos que suas notas podem melhorar. Mas eu não gosto da escola. Mas por quê? Você gosta de ler e de aprender, que eu sei. Você já leu tudo o que é livro sobre dinossauros e aprendeu muito, não é? Ler e aprender não é divertido? É. Então por que você não gosta da escola? Porque lá a gente não lê sobre dinossauros. Olha, tadinho, né? Ele quer ficar lendo o tempo todo textos sobre os dinossauros. Então vamos lá para a questão A. Calvin parece ser um aluno curioso. Por que não tira notas boas? Então, olha, lendo a tirinha do Calvin, por que, na opinião de vocês, o Calvin não tira notas boas? Porque a escola não trata, né? Não mostra assuntos do interesse de Calvin, não é? Ele gosta de ler sobre dinossauros e a escola faz diversas outras leituras. Bom, vamos para B. Substitua sua mãe e eu por um pronome pessoal. Sua mãe e eu. Então, eu posso colocar aqui o pronome pessoal nós, né? Que indica eu e a mãe. Letra C. A quem se refere os pronomes sua e suas no primeiro quadrinho? A quem se referem os pronomes sua e suas no primeiro quadrinho? A Calvin, né? Letra D. Que pronomes pessoais presentes na tirinha indicam a pessoa que fala? Olha lá, a pessoa que fala. Eu. A pessoa com quem se fala? Você. Bom, então, terminando aqui, eu vou diminuir agora novamente, pessoal. Nós vamos para a matemática. E hoje nós vamos na matemática trabalhar o EMAI, tá bom? Nós vamos trabalhar com a atividade 7.2 da página 47 do EMAI. Então vamos lá, eu vou ler aqui o enunciado da atividade. Os estudantes da Escola 21 de Abril responderam uma pesquisa da cantina sobre sucos preferidos.
cada um indicou apenas um suco e o resultado foi registrado numa tabela que está incompleta. Então vamos lá, olha. Nós temos aqui, mais uma vez, né, estudando, refletindo, pensando sobre todas as informações que uma tabela pode nos oferecer, nos transmitir. Então, primeiramente, vamos observar esta tabela. Sucos preferidos pelos estudantes. Nós temos lá o suco, laranja, uva, maracujá e o total. Essa pesquisa foi feita com meninos, com meninas e ali o total. Só que esta tabela está incompleta, então nós vamos agora completá-la. Então a primeira questão, né, da atividade é: qual o título da tabela? Então vocês vão olhar na tabela e vão encontrar o título e escrevê-lo aí, tá? Então eu vou fazer a letra A e o restante vocês vão fazendo aí sozinhos, pensando, refletindo, tá? Então, a letra A, o título é Sucos preferidos pelos estudantes. Letra B, o que indica cada uma das colunas? Então, o que está indicando ali? O nome do suco, né? O suco, quantidade de meninos, quantidade de meninas e o total. Letra C, quais as informações que estão faltando nessa tabela? Então, vocês vão olhar na tabela e vão escrever aqui, tá? Na letra C. Letra D. É possível encontrar os números que estão faltando? O que vocês acham? É possível? Quais são eles? Então, quais são os números que estão faltando aí? Letra F. Como você fez para obter esses números? Então, vocês irão responder essas perguntas. Vou voltar lá um pouquinho na tabela, pessoal, observando aí a tabela, tá bom? E, logicamente, né, que vocês vão ler o enunciado, né, e depois vão observar a tabelinha ali e vão ver o que está faltando. Olha, na laranja, nós temos a quantidade de meninos, nós temos a quantidade de meninas, mas não temos o total. Então, vocês vão ter que encontrar o total. Na uva, vocês têm a quantidade de meninos, não tem a quantidade de meninas, mas tem o total. Então, vocês vão ter que subtrair do total a quantidade de meninos, o que sobrar é a quantidade das meninas, tá bom? No maracujá, vocês não têm a quantidade de meninos, mas tem a quantidade de meninas. Então, e o total. Então, vocês vão subtrair a quantidade de meninas do total para obter a quantidade de meninos no maracujá. E por último, aí vocês irão somar as quantidades e vai pôr aí o total no final ali, completar os 3 quadros que estão faltando. Tá ok, meus amores? A nossa aula está terminando. Por hoje é só, né? Desejo a todos aí um excelente final de semana. Descansem bastante e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? Terminando aí a atividade, terminando de realizar as atividades de português e matemática, fotografem, tirem foto das atividades feitas no livro, né? Ambas aqui são no livro. Hoje não precisa copiar nada no caderno, mas tirem fotos e mandem para a professora lá no privado, tá bom? Beijos da Pro, fiquem com Deus. Tchau, pessoal!